Muito boa tarde a todos. Espero que tenham descansado durante o almoço. Eu estou a falar nisso porque, felizmente, temos tido muita participação nesta reunião. Já estiveram nesta reunião mais de 500 pessoas e a permanência média é sempre perto das 100 pessoas, o que é muito bom, portanto, porque ainda por cima são pessoas em todo o país. E vamos, portanto, dar início à última sessão. São para nós bastante importante, em que, no fundo, o Dr. Rui Ivo, Presidente do Infarmed, vai fazer uma apresentação que será comentada depois pelo Dr. Paulo Duarte, Presidente da ANF. Eu não vou contar o currículo todo dele, toda a gente conhece. Também trabalhou comigo como Secretário-Geral da Ordem, gosto muito de dizer isso, porque gostei muito de trabalhar com ele, e hoje é Presidente da ANF já há um bom par de anos. A Sofia Crisóstomo, também conheço há muitos anos, que tem um currículo também muito interessante, esteve muitos anos também na indústria farmacêutica, trabalhou na ANF, uma das pessoas mais... trabalhou no Parlamento e agora está ligado eu não posso dizer plataforma, não é? Portanto, uma iniciativa que tem a ver com o direito de participação das pessoas. Dr. António Leão, que é da direção da Apifarma, diretor-geral de uma das maiores companhias internacionais, a Elvili, e finalmente o Dr. Rui Ivo, Presidente do Infarmed, que todos nós conhecemos, também é uma pessoa com um currículo muito rico. Eu costumo dizer, é a pessoa mais bem preparada da Europa para um dia vir a ser diretor executivo da Agência Europeia de Medicamentos. Desculpe lá, Rui Ivo, fazer propaganda por si com antecedência, mas eu acho que é o que eu penso. Portanto, hoje o tema será os desafios do Sistema Europeu de Medicamento no contexto da nossa presidência. E temos a sorte, e eu não foi por encomenda minha, juro, da Comissão Europeia hoje publicar um importante documento sobre a estratégia de saúde e vai publicar outro, julgo, mais tarde sobre a política de medicamento e, portanto, vamos ter a oportunidade do Dr. Rui Ivo falar um pouco sobre isso, porque foi publicado esta manhã esse documento. Dr. Rui Ivo, por favor, o palco é seu. Muito obrigado, Dr. Aranda da Silva. Quero começar por lhe agradecer o convite para estar em mais esta iniciativa anual, que já vai sendo um hábito, é sempre com o maior gosto que estou aqui, como sabe. Obviamente também quero cumprimentar os meus colegas de painel, que vão depois estar aqui a comentar, o Dr. Sofia Crisóstomo, o Dr. Paulo Duarte e o Dr. António Leão. De facto, hoje dá-se aqui uma circunstância feliz, portanto, eu vou falar um pouco daquilo que é um bocadinho os desafios do sistema europeu, também da nossa presidência da União Europeia em 2021, daqui a menos de 2 meses, mas realmente hoje deu-se a coincidência de a Comissão Europeia, já estava um bocadinho anunciado, de a Comissão Europeia ter lançado um pacote, que chamam, enfim, um grande pacote de medidas na área da saúde, não é só na área do medicamento, é na área da saúde. Este lançamento hoje antecede uma outra publicação que está prevista e penso que vai acontecer, que é a estratégia farmacêutica que ocorrerá no dia 23, 24 de novembro, se não estou em erro. Mas, de facto, aquilo que foi apresentado hoje ilustra já bastante quais são muitos dos desafios que vamos ter pela frente. Eu não tive tempo ainda de olhar com todo o detalhe para esta comunicação da Comissão e para as medidas que vêm associadas, mas na realidade tem muito a ver com aquilo que nós temos estado a enfrentar e a discutir, ao fim e ao cabo, no contexto, enfim, da pandemia, como nós costumamos dizer também, e aliás, aí quer o Dr. Aranda, quer eu, temos usado sempre um bocadinho, às vezes, esses triggers, essas referências, quando se fala de regulação do medicamento, que é, no fundo, as crises, os acidentes, as catástrofes na área do medicamento, têm servido sempre para introduzir reformas e num sentido positivo. E, portanto, esse lado da oportunidade, esse lado de encontrar soluções mais estruturais será certamente também algo que vai surgir aqui neste contexto e, portanto, hoje, de alguma maneira, a Comissão começou a levantar o seu véu sobre as propostas, que, de alguma maneira, quase que eu direi que é um conjunto de propostas que nos vai acompanhar agora nos próximos anos e, provavelmente, vai acompanhar todo o mandato da atual Comissão e, portanto, nós, como Presidência, vamos ter, sendo os primeiros a apanhar, passo o termo, com estas propostas, vamos ter que, pelo menos, ver como é que vamos geri-las, porque não é possível nenhuma Presidência pegar em tudo e fazer tudo, mas, portanto, vamos ter também que fazer essa leitura, porque também aqui achei interessante, aliás, há bocado partilhei isto com o Dr. Aranda.
estas propostas apareceram de uma forma muito, como é que é dizer, discreta, quer dizer, não houve partilha nenhuma, enquanto na estratégia farmacêutica nós temos estado a discutir com a Comissão e, enfim, e com os stakeholders, portanto, tem havido reuniões, tem havido uma grande, digamos, discussão muito alargada. Estas propostas da Comissão apresenta-as, digamos, assim quase, direi eu, de chofre, e, portanto, elas agora é que irão ser analisadas e discutidas. Talvez elas sejam também mais focadas, mas depois teremos a oportunidade de as ver com atenção. O que é que eu vou apresentar aqui na próxima meia hora? Portanto, em relação à presidência do Conselho no próximo semestre, depois vou falar um bocadinho das prioridades do trio das presidências, aquilo que são as nossas prioridades mais em termos de presidência portuguesa, e depois falarei um bocadinho de algumas das áreas que ligam com aquilo que eu estava aqui a dizer em termos de introdução. Eu estou baralhado, mas porque estou a olhar para aquele lado e acho que há um que vai mais depressa do que o outro. Aqui não é nada de novo, portanto, a presidência é rotativa, nós vamos ter os próximos 6 meses. A última vez que tivemos foi em 2000. O meu microfone não está a funcionar. Portanto, estava eu a dizer, portanto, agora já, de facto, penso que já me estão a ouvir neste momento. Eu tinha feito aqui uma pequena introdução, não baseada nos slides que estarão a ver, mas só de uma maneira mais breve agora, dizer que, no fundo, a apresentação que vou fazer sobre os desafios da presidência portuguesa no próximo ano, em relação com as questões do Sistema Europeu de Medicamentos, é feita hoje num momento curioso, porque, de facto, a Comissão Europeia lança hoje um pacote designado por União da Saúde, portanto, em que, de alguma maneira, se quisermos encontrar aqui um slogan, é a União Europeia, de facto, a puxar bastante no sentido de intervir mais na área da saúde. Obviamente que isto vem tudo do atual contexto que estamos a viver e das questões que a pandemia, no fundo, pôs à evidência. Portanto, como já estávamos aqui a dizer, nas crises, nas situações que nos desafiam, normalmente também surgem muitas oportunidades, e eu, pelo menos, tendo a ver assim, portanto, espero que as propostas que a Comissão apresenta também sejam oportunidades, embora nós não as conheçamos e só agora é que iremos olhar para elas em detalhe. Entrando agora naquilo que vos queria dizer, portanto, nós vamos ter a presidência no próximo semestre. Como sabem, as presidências da União Europeia estão atualmente agrupadas em grupos de 3, portanto, chamados trios. Nós temos aqui o chamado trio GPS, tem esta circunstância porque, usando a terminologia inglesa, de facto, dá Germany, Portugal e Eslovénia. Portanto, a Alemanha é a atual presidente da União Europeia, a seguir seremos nós e depois será então a Eslovénia. O trio fixa, digamos, objetivos para um período de 18 meses e, sem prejuízo de cada país poder puxar um pouco por aspectos mais concretos, há aqui uma agenda conjunta que é partilhada e, portanto, que tem que ter trabalhado em conjunto. Em termos gerais, Portugal definiu, digamos, como objetivos globais o trabalhar para uma União mais resiliente, mais social, mais verde, mais digital e mais global. Portanto, são estes digamos, grandes objetivos vão, no fundo, enquadrar aquilo que Portugal vai fazer nos vários domínios da sua intervenção. Só para vos recordar aqui os grandes objetivos do trio na área da saúde, portanto, temos aqui estes quatro blocos. Portanto, de um lado, enfim, não estou a dizê-los por uma ordem de prioridade, apenas pela ordem que estão ali, portanto, a digitalização, e também vão ver isso nas propostas que saíram hoje da Comissão Europeia. Depois, também, o reforço do papel da União Europeia na saúde global, também assistimos às recentes discussões sobre a OMS. Depois, a questão do clima, que eu não vou aqui agora referir, mas também tem, obviamente, impacto grande em relação à saúde. Na área mais do medicamento, o aspecto que está mais enfatizado
é a questão digamos, de garantir circuitos do medicamento, cadeias de abastecimento, digamos, seguras, capazes, assumindo isto como um elemento importante do acesso ao medicamento. Não é apenas um elemento, não é o único, mas é um elemento importante na área do medicamento. Gostaria aqui de abordar um bocadinho temas, enfim, um bocadinho em dois níveis, que será aquilo que vai guiar também a nossa intervenção enquanto presidência. Portanto, o nível que eu aqui chamei, usando a terminologia inglesa, mais policy, portanto, no fundo em que estamos a falar, provavelmente, muitas das questões que a Comissão os pôs na agenda, mas, obviamente, depois também intervenções a um nível mais regulamentar, a um nível mais da intervenção das próprias agências de medicamento, do próprio Infarmed. Há aqui um conjunto de temas que são incontornáveis e que nós não queremos deixar de tratar com a devida atenção. Desde logo, tudo o que tem a ver com a área da Covid-19, enfim, usando o anglicismo, as lessons learned from Covid. Portanto, isso vai ser importante, vai continuar a marcar a nossa agenda. E, mais uma vez, refiro que, de facto, muitas das propostas que hoje foram apresentadas são já consequência, digamos, desta questão da Covid-19. Há que agora dar-lhe, digamos, uma perspectiva mais estrutural e não apenas conjuntural. Depois temos toda a questão da disponibilidade. Nós queremos ir um bocadinho mais longe, mas a questão da disponibilidade assumiu uma importância muito visível e, portanto, nós temos que a tratar muito bem, portanto, temos que dar uma grande prioridade às questões que têm a ver com a disponibilidade. Aqui estamos a falar desde o acesso a todo o mercado único da União Europeia, mas também a disponibilidade de matérias-primas, a disponibilidade dos próprios medicamentos. Há um tema que também vai marcar, que são os dispositivos médicos. Em 2021 vai entrar em vigor a nova legislação dos dispositivos médicos e nós gostaríamos de fazer aqui alguma ligação destas questões também com a área do medicamento, pelo menos nos aspectos que são mais comuns. Portanto, gostaríamos de dar alguma prioridade. Eles ganharam prioridade também com a Covid e vão ver também que nas propostas da Comissão também vem este aspecto. Aliás, até vem um aspecto que eu acho que é extremamente curioso e que estou com curiosidade também de ler, que é o facto de atribuir à Agência Europeia de Medicamentos a criação de um painel técnico na área dos dispositivos médicos. Portanto, vão ver isso nas propostas também. E depois Portugal vai querer aproveitar a sua presidência para discutir as questões do acesso numa perspectiva mais abrangente. Portanto, não queremos apenas discutir a questão da acessibilidade, a questão da disponibilidade, embora ela seja, enfim, básica no verdadeiro sentido da palavra, portanto, no sentido puro e sem desvalorização da palavra. Portanto, é a base, de facto, a disponibilidade, termos, de facto, capacidade de produção, temos capacidade de distribuição, temos capacidade de fazer chegar os medicamentos onde eles são precisos, é a base, mas depois há um conjunto de outras questões que têm a ver com a própria sustentabilidade dos sistemas de saúde, com a própria equidade de acesso, com a própria capacidade de financiar. Portanto, no fundo, nós vamos tratar daqueles três aspectos que em inglês começam todos pela letra A, que é accessibility, availability and affordability. Depois já vou dizer mais à frente. Vamos ter ainda um ponto que, enfim, gostaríamos já de procurar dar um contributo, enfim, não quero dizer que seja final, até gostava que fosse, mas não quero ser tão ambicioso, que é a questão da avaliação de tecnologias de saúde. Como sabem, há um regulamento que está em discussão a nível europeu, já vai entrar no seu terceiro ano e, portanto, vamos a ver o que é que a presidência alemã nos vai deixar. Em função disso, nós poderemos ver se Portugal tem capacidade ou não de poder avançar com o dossiê, mas vai depender muito daquilo que a presidência alemã fizer, porque até agora não avançou muito com o dossiê. Penso que ainda vai avançar com ele este mês de novembro. Claro, depois há aqui as tais áreas mais técnicas que nós vamos tratar em torno destes grandes grupos de comitês, portanto, a parte dos comitês científicos da EMA, que vão todos ter reuniões estratégicas durante a presidência. Portanto, nós vamos fazer reuniões com todos esses grupos, o Comitê de Medicamentos de Uso Humano, o Comitê de Medicamentos Pediátricos, o Comitê das Terapêuticas Avançadas, o Comitê dos Medicamentos para Crianças. Portanto, todos esses grupos vão reunir. Depois a área mais estratégica dos
Heads of Agencies, onde vamos, por exemplo, também discutir questões relacionadas com as questões da Covid, o impacto que vai ter o acesso às vacinas Covid, a própria instituição de sistemas de monitorização desse acesso durante o próximo ano, depois a ligação à área dos dispositivos médicos, o CAMD é as autoridades de Medical Devices, e no nosso caso vamos procurar também não deixar estes comitês mais virados para o acesso e para a sustentabilidade, que têm a ver com as tecnologias de saúde. Há aqui algumas tendências, agora não vou entrar em detalhe, mas há aqui algumas tendências que vieram também ao de cima, em que, por exemplo, esta questão dos rolling reviews, o que é que vai ficar disto? Portanto, são questões que nós vamos ter que discutir, porque provavelmente para certas situações é adequado. Há alguma maior transparência que os sistemas estão também a observar. Portanto, há aqui alguns aspectos. O acesso aos dados de vida real são algumas coisas que vamos tratar provavelmente em alguns workshops que vamos realizar durante a nossa presidência. Vai haver aqui dois documentos que vão ser muito norteadores também desse trabalho. Um que eu já fiz referência, que é da Comissão Europeia, que é a Estratégia Farmacêutica Europeia, e que tem estes quatro pilares, portanto, aprender com a Covid, as questões do acesso e da sustentabilidade ou da capacidade de aceder ao medicamento, a affordability, que aparecem agora escritas nos documentos da Comissão, o acesso à inovação, depois também a digitalização e, claro, aqui a questão da disponibilidade, a questão das faltas e das rupturas de medicamentos. Aqui do lado direito está a estratégia que as agências em conjunto estão neste momento a finalizar. Ela vai ser aprovada este mês para até ao ano 2025. No fundo, este é o nosso guião para os próximos 5 anos, no fundo, 4, 5 anos, e como vem, há aqui uma grande convergência, como também não podia deixar de ser, entre as linhas, diriam, mais de cariz um pouco mais político, com as linhas de cariz mais técnico, em que nós temos novamente à cabeça a disponibilidade e o acesso. E temos depois aqui também a questão da cadeia de distribuição, porque é importante também olhar bem para a parte da cadeia de distribuição, porque há aqui questões que têm muito a ver com a tal ideia de reforçar a capacidade europeia, a tal soberania da Europa em produção, quer de matérias-primas, quer de medicamentos. E penso que isso enfim, julgo que neste momento é consensual e, portanto, julgo que quer a indústria farmacêutica está na base, quer depois todos os outros elementos da cadeia, enfim, distribuidores, os profissionais de saúde, os farmacêuticos, os médicos, enfim, os reguladores da autoridade dos sistemas de saúde, todos convergem nesse sentido. Mas, claro, depois vamos também querer abordar aqui temas que são realmente áreas novas, que temos que as abordar e provavelmente pô-las ao serviço destes todos os desafios. Estou a pensar, por exemplo, na questão da análise dos dados. Hoje temos muita informação que precisamos de utilizar. Se calhar agora até o próprio caso concreto das vacinas Covid é um bom exemplo para se trabalhar um pouco também sobre isso, mas vai ser preciso também introduzir ferramentas aqui tecnológicas ao serviço da utilização dos dados. Eu estou muito a dizer isso porquê? Porque nós, se vamos ter medicamentos que vamos querer que eles cheguem mais cedo em circunstâncias que são justificadas, é evidente que nós vamos ter que ter capacidade de, sem introduzir risco na sua disponibilidade, de ter capacidade depois de os monitorizar, de avaliar a sua segurança e, digamos, eficácia definitiva, também com recurso a estes dados. Eu acho que vou passar aqui um pouco, porque depois o tempo penso que depois poderão ver em detalhe, no fundo, quais são os aspectos que estão em cada um dos pilares da estratégia farmacêutica. Ela vai ser apresentada daqui a 2 semanas e, portanto, nós aqui vamos ter que tê-la como base de trabalho naquilo que também nós vamos querer fazer e que eu gostaria ainda de referir. Agora aqui, que me parece-me que passei um slide que não me lembro de ter visto aqui, de ter apresentado, porque nós vamos fazer uma conferência, eu penso que passei esse slide, já não sei se passei, bom, mas já vou dizer, eu penso que devo tê-lo passado. Nós vamos fazer uma conferência no meio do semestre, onde vamos
querer discutir exatamente as questões dos chamados 3As, da availability, access and affordability. E, portanto, essas questões que nós gostaríamos que elas pudessem ser uma discussão mais estratégica, que pudesse convergir em conclusões ao nível do Conselho de Ministros, que depois tem a sua última reunião na nossa presidência em junho de 2021. Portanto, essas questões, obviamente, vão ter que estar, de alguma maneira, interligadas com estes documentos que a Comissão Europeia colocou em cima da mesa, colocou, digamos, como propostas suas. Devo dizer que tem havido aqui um trabalho já muito conjunto entre os Estados-membros e a própria Comissão, no sentido de sermos capazes de facto, fazer avançar estas matérias, no fundo, criando aqui uma agenda comum que possa ser desenvolvida nos próximos anos, porque obviamente estas questões não se vão esgotar numa única presidência, portanto o que nós queremos é, de facto, ir atrás, olhar para estas propostas e, de facto, introduzir aqui algumas linhas de prioridade nestes três pontos que tenham a ver, essencialmente, com o acesso ao medicamento. A questão da estratégia das vacinas, tenho aqui referida, porque ela vai ilustrar e vai servir de base, provavelmente vai ser enfim, por um anglicismo, um driver de algumas destas discussões, uma vez que ela suscitou aqui vários aspectos. O facto de estarmos a fazer uma estratégia completamente conjunta, portanto é a primeira vez que talvez que se tenha uma abordagem deste tipo, em que os 27 países estão a trabalhar em conjunto no acesso às vacinas, em que vamos ter que criar sistemas de rastreabilidade também conjuntos, vamos ter que criar sistemas de farmacovigilância também conjuntos, vamos ter que envolver aqui todas as partes, desde a indústria que está a disponibilizar as vacinas, a nós reguladores, mas depois toda a estrutura do circuito do medicamento e, de uma forma muito forte, os profissionais de saúde e os cidadãos, que eu tenho estado aqui a referir nos nossos objetivos, mas que obviamente são o fim último e é para eles que nós estamos aqui a trabalhar. Eu tinha aqui numa referência, e só para, se calhar para terminar, que tenho a referência à conferência no fim, eu há bocado troquei, agora não me lembrava. Só para referir, isto é o que está nos documentos que foram apresentados hoje. Portanto, eu fiz esta lista um bocadinho, de forma menos, enfim, um bocadinho, se calhar, desorganizada, mas isto liga com aquilo que a Presidente da Comissão Europeia disse no dia 16 de setembro, no chamado Discurso da União, mas, de facto, há aqui aspectos que são extremamente importantes, que nós vamos ter que ler com muita atenção. Por um lado, o reforço do mandato da EMA, o reforço do mandato do ECDC, o mandato da EMA muito ligado à questão das faltas dos medicamentos, a monitorização, a questão do ECDC, no fundo, ter um papel mais efetivo na monitorização e no acesso à informação, poder realmente ser um suporte mais forte, quer dos Estados-membros e da Comissão, quer também da própria OMS. A diretiva dos Estados transfronteiriços vai passar a regulamento, no fundo, para que não haja dúvidas sobre essa questão. Depois vão aparecer várias plataformas, portanto, que estas matérias, quer a disponibilidade dos medicamentos, quer a questão da monitorização das situações como a da Covid, vão originar. Há, de facto, aqui um novo enfoque nos dispositivos médicos, acho que é extremamente importante vermos isso e que está na nossa preocupação em termos de objetivos da Presidência, fazer com que olhemos para as questões que são comuns, quer do medicamento, quer do dispositivo médico, tratá-los de forma mais conjunta possível. Quando falamos de disponibilidade, não podemos falar só de disponibilidade dos medicamentos, também temos que falar de disponibilidade dos dispositivos médicos, e, portanto, isso também vai aparecer aqui. E como eu dizia, portanto, há aqui um sublinhado muito grande relativamente aos aspectos de coordenação e de colaboração, e também para depois apoiarem a participação da União Europeia a nível internacional, que é também extremamente relevante. Nós no Infarmed, obviamente, criámos uma estrutura para gerir tudo isto, não é nada de novo, mas é a forma mais eficiente de podermos dar resposta a estas duas responsabilidades, uma que vai para além da nossa própria, digamos, área exclusiva de intervenção,
e na nossa área de intervenção. Portanto, apoiar o Governo e o Ministério da Saúde em particular e assegurar também aquilo que diz respeito a nós. São muitas reuniões, são cerca de 30 reuniões que vão decorrer em Portugal. Eu não posso dizer que era em Portugal, porque elas vão decorrer desta forma que estamos hoje aqui a fazer. Nós estamos ainda assim a pensar que, a partir do meio da presidência, se houver condições, que possamos fazer reuniões presenciais. Portanto, estamos a preparar-nos para as poder fazer, se houver condições para isso. Se não houver, é mais fácil reverter o presencial para virtual do que o inverso e, portanto, é isso que está no nosso... Para terminar, realmente eu estava aqui a reforçar o tal objetivo do acesso ao medicamentos dispositivos médicos, que nós queremos tratar numa conferência que, obviamente, depois terá formas de envolvimento de todas as partes, em que irão ser discutidos estes temas em diferentes perspectivas. O objetivo seria plasmar isto depois num documento de conclusões que sirva para, no fundo, nortear alguma das decisões que vão depois ser tomadas mais à frente. A última vez que houve um documento mais norteador da parte do Conselho na área do medicamento foi em 2016, na presidência holandesa. Portanto, tudo o que se passou desde lá para cá justifica perfeitamente que Portugal possa ser capaz de dar aqui um impulso. Isto vai exigir muito trabalho de todos nós, sobretudo se tivermos a ter que compaginar tudo isto com a pandemia, mas é um esforço que vamos tentar fazer para que depois, quanto possível, possa haver um documento que vá ao Conselho de Ministros em junho de 2021. Portanto, como se diria assim no nutshell, portanto, era isto. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rui Ivo, pela sua capacidade de síntese, pelas pistas que nos deu, além das novidades que tem a ver com o documento que hoje foi anunciado pela Comissão Europeia. E começo por aí, antes de passar a palavra aos comentadores, chamar a atenção por uma coisa extremamente importante. Portanto, a pandemia trouxe para a agenda a questão da saúde ao nível universal, não só ao nível da União Europeia, em muitos outros países, mas em que, no fundo, finalmente se começa a pensar que os sistemas de saúde e a saúde em geral é extremamente importante para o bem-estar dos cidadãos e para a própria sustentabilidade e desenvolvimento dos países. Portanto, não se passa, há uma mudança muito importante da forma de encarar a saúde e que se traduz, eu recordo que há 2 anos se falava a nível da União Europeia da extinção da Direção-Geral de Saúde e Consumidores, que era a única estrutura que existia na União Europeia de políticas de saúde. Portanto, hoje há uma viragem de 360 graus que julgo que é extremamente importante para todas as pessoas que trabalham na área da saúde, desde dos fornecedores de tecnologias até às pessoas que trabalham nos sistemas de saúde e aos responsáveis pelas políticas de saúde. Eu passava para já, por uma questão de delicadeza, vamos ter agora um período de comentários e começava pela Sofia, por uma questão de delicadeza, porque é a única senhora na mesa, portanto, e que representa muito mais gente, porque ela está ligada ao grupo que mais representativo, digamos, quase da população. Sofia, the floor is yours. Obrigada. Eu acho que o Dr. Rui tem uma apresentação muito interessante daquilo que vão ser as prioridades da União Europeia agora nos próximos 18 meses. Eu salientava esta questão, começava o Covid, de facto, a Covid-19, colocou as doenças transmissíveis outra vez na agenda da União Europeia e a saúde também na agenda da União Europeia. E o Dr. Rui Ivo dizia que só hoje é que teve acesso ao documento, eu não posso acreditar nisso, mas é verdade que aquilo que foi saindo cá para fora, nomeadamente em termos de propostas da Comissão, inicialmente não era tão forte ao nível das doenças transmissíveis e do papel também de reforço do ECDC, como aparentemente saiu hoje. Eu ainda não li o documento que saiu hoje. E a Covid-19 entronca com outras questões que há muito tempo vêm sendo faladas também na área do medicamento. Ouvimos falar aqui da questão dos mecanismos de aprovação acelerada de medicamentos. Eu acho que, de facto, é um excelente balão de ensaio, porque até hoje, e sobretudo naquilo que é a perspectiva dos cidadãos, por exemplo, são pouco claros ainda quais é que podem ser os benefícios verdadeiros na prática destes mecanismos de aprovação acelerada, mas também é uma oportunidade para a agência, quer europeia e depois para as agências nacionais, também explicarem melhor aos seus cidadãos, aos cidadãos europeus e aos cidadãos e cidadãs nacionais, quais é que são os riscos, por exemplo,
também destes mecanismos de aceleração acelerada, de aprovação acelerada, aliás, mas também como é que eles podem, de facto, garantir um acesso efetivo na prática, suprindo necessidades que hoje não têm qualquer resposta do ponto de vista terapêutico. E, portanto, é um excelente balão de ensaio, por exemplo, também para expandir e melhorar estes mecanismos depois, a posteriori, para as doenças raras. Por exemplo, não só nas áreas onde não temos vacinas ainda, onde não temos medicamentos, mas também na área das doenças raras. Relativamente à questão da disponibilidade, de facto, é muito importante a Europa reganhar esta soberania europeia em termos de produção de substâncias ativas e de medicamentos. E não é só por uma questão económica, mas por uma questão muito também de segurança. Entrou um bocadinho em algo que há muito se vem a notar, as rupturas de medicamentos, mas também a descontinuação de alguns medicamentos mais antigos, mas que continuam tão essenciais como antes, nomeadamente para tratar algumas doenças transmissíveis. E aí acho que eu notei uma palavra ali num dos slides que tem a ver com coordenação, e acho que há aqui um imenso espaço para coordenação, porque sabemos que não há normalmente interesse das empresas farmacêuticas para continuar a produção, quer seja por via do preço, quer seja por via do volume, que já não há grande consumo dos medicamentos, mas se conseguirmos ter uma estratégia coordenada entre os vários Estados-membros, eu acho que, de facto, aqui, por exemplo, o laboratório militar que está a produzir algumas substâncias pode produzir não só para Portugal como para outros Estados-membros e Portugal ter acesso a esses medicamentos mais antigos através da produção de outros Estados-membros, seja por instituições públicas, seja empresas privadas. Acho que há uma estratégia aí também para continuar a apostar e este plano da Comissão abre essa porta também. Por último, e para não monopolizar aqui muito o tempo, gostava também de abordar esta questão da sustentabilidade. E eu vejo, ali nos slides falava-se em políticas de transparência relativamente aos preços dos medicamentos na União Europeia. Eu acho que essas políticas, será sempre difícil ter esse era o desejável, era o objetivo desejável. Acho que haverá sempre muitas barreiras a essa total transparência. Agora, isso pode ser obviado de alguma forma com as compras conjuntas que os Estados-membros iniciaram há algum tempo, com a partilha de informação entre os Estados-membros que estão abertos a isso, a fazê-lo naturalmente. E, mais uma vez, a questão das vacinas pode ser um bom reforço desta estratégia que já começou há algum tempo, mas que tem tido alguma limitação depois a afirmar-se para garantir o acesso a preços confortáveis aos medicamentos. Dr. António Leão, como representante de um setor que é também muito importante neste processo, como foi visto, Muito obrigado pelo convite para conversar. Bem, com agrado, mas também com desafio, não é? Eu acho que a presidência portuguesa vai acontecer num momento-chave do seu ponto de vista de saúde para a Europa, parece evidente. Mas agradou-me particularmente o facto de estarmos centrados para além do Covid. Este é para mim um dado que fica muito evidente. A Covid-19 veio realmente trazer aqui um desafio, sabemos que temos confiança que o vamos ultrapassar, mas este plano é muito para além da Covid-19 e isso agrada-me particularmente, acho que nos deve deixar claramente satisfeitos. Eu sei o que é a disponibilidade, eu sei o que é a acessibilidade. Quanto ao affordable, eu estava aqui a tentar perceber exatamente qual é que seria a melhor tradução portuguesa para affordability e encontrei a custo efetivo, ou seja, não é uma tradução literal, mas é provavelmente a tradução que mais aqui se adequa. De uma forma breve, eu queria lembrar que a indústria farmacêutica, e vi também ali de uma forma muito clara a questão da inovação. É mesmo através da questão da inovação que não só vamos ultrapassar este desafio que a pandemia nos coloca, mas que vamos muito para além disso e continuar numa senda de melhoria da vida dos cidadãos. É através desta inovação. A indústria farmacêutica tem aqui um papel evidente e cimeiro, e é isso que tem feito ao longo do tempo e tenho a certeza que vai continuar a fazer e é trabalhando em parceria com os outros stakeholders da área da saúde que me parece que este plano pode chegar a bom porto.
Eu gostava de lembrar aqui 2 ou 3 números que são para mim importantes na perspectiva do desafio que se coloca à Europa. E não é, a presença portuguesa acontece agora, obviamente que este desafio é um desafio bem mais longo. Eu quero lembrar também que em Portugal e na Europa, enfim, os dados não são, a progressão não é tão brutal, mas porque os números de partida também eram diferentes, mas o que é evidente é que, sob o ponto de vista de longevidade, nós em 1980 nós tínhamos mais ou menos 71 anos de esperança de vida. Em 2018 temos 81. Nós, nestes anos, nós ganhámos, em 38 anos, nós ganhámos 10 anos de esperança de vida. E isto traz um desafio só por si. E por isso eu estou a focar esta minha intervenção mais na questão mais holística da saúde, também me pareceu que estar ali, e para além do Covid. E depois falaremos especificamente do Covid, ou da Covid. Mas este é que é o desafio. Este é um desafio que é um desafio particular na Europa. Nós temos o privilégio de ser europeus. E este foco na vida das pessoas, não só mais longas, mas também mais ativas, mais cheias, mais reconfortantes, mais interessantes, é realmente o foco da inovação. E é isto que me aqui apraz, este dado aqui traz aqui um evidente desafio. É que juntamente com esta longevidade aumentam as doenças crónicas. Se compararmos as médias, tal como tivemos a oportunidade recentemente de verificar, se compararmos as médias de morte nos últimos 5 anos em Portugal versus e o aumento que significou para este ano de 2020, apenas 1/4 é explicado pela Covid-19. 75%, 3 em cada 4 doentes que morrem a mais, não são explicados pela Covid-19, são explicados por outros fenómenos que não vamos aqui escalpelizar, mas que obviamente nos devem fazer pensar. Em 2025, mais de 70% das doenças na Europa serão doenças crónicas. É preciso pensar isto, é preciso que estes planos, obviamente, entrem por aqui dentro e falam com certeza da questão da inovação. Depois, é impossível aqui não falarmos um bocadinho, e essa foi a parte que ali, enfim, na acessibilidade, ali na disponibilidade e talvez no affordability está ali um bocadinho. Mas é preciso falar dos investimentos na área da saúde, não é possível não fazer, não é possível não abordar esta questão. E não apenas numa perspectiva imediatista de melhores negócios, é preciso que sejam realmente verificadas e tentarmos perceber o que é que há para fazer nesta área. Se tem havido um aumento do investimento na área da saúde, claro que tem. Claro que tem, em valores absolutos numéricos, claro que tem. Agora, se o esforço tem aumentado, não tem aumentado. Isto deve nos fazer pensar também. Porque se nós virmos, por exemplo, nos últimos anos, desde 2016 para cá, apenas uma série de 4 anos, nós temos valores de percentagem do investimento em saúde em Portugal versus PIB muito à volta dos 9,3%, 9,4%. Constantes. O PIB sempre cresceu, o investimento em termos absolutos cresceu, mas o esforço não cresceu. Quer em percentagem per capita, quer em percentagem do que nós gastamos. O que nós gastamos é fruto dos impostos que os portugueses pagam. E é preciso que estas questões também tenham aqui alguma relevância. Nós temos que nos aproximar dos dados da OCDE. É bom que estes desafios também sejam trazidos para dentro daquilo que é a nossa atitude perante o desafio que se coloca à saúde. A questão da Covid-19. Bom, vamos com certeza ultrapassar a pandemia, vamos com certeza ultrapassar esta crise. Já começa a haver, olha, esta conferência está aqui numa semana particularmente interessante, porque tivemos a aprovação ainda só na FDA, mas com certeza também se seguirá na Europa, do primeiro medicamento que nasceu exatamente específico para poder combater esta pandemia. Ainda não temos uma vacina, mas já começamos a ter medicamentos. E nós podemos combater a infecção, podemos combater a doença. E vai ser mais rápido combater a doença do que combater a infecção. E é o que estamos a verificar. Como europeus e como português, o que eu espero é exatamente que todo este ganho, todo este trabalho conjunto que foi feito nesta altura para poder possibilitar esta aprovação,
não tem precedentes. Não tem precedentes como cidadãos, como grupos de trabalho, como stakeholders diferentes, trabalharmos de forma tão coordenada para conseguirmos, num curtíssimo espaço de tempo, conseguir ter medicamentos que vão ajudar as pessoas e vão salvar vidas. E a mesma coisa tenho a certeza que vai acontecer com uma vacina, que se calhar, embora as notícias sejam animadoras, mas se calhar não vai ser completamente eficaz no início, mas depois vai melhorar com certeza. É desse trabalho conjunto. Então eu deixava três sugestões para terminar. Uma delas é este trabalho conjunto, que esse ganho não se perca. Esse trabalho conjunto sempre trouxe benefícios. Não se podem deixar de fora não se pode deixar de fora nenhum dos stakeholders na área da saúde. É preciso trabalhar em conjunto. É preciso que esta capacidade que foi demonstrada durante este período, e não apenas na área do medicamento, se mantenha. É preciso que isto seja um ganho claro destas dificuldades que temos. 2, é muito importante investir em modelos baseados nos resultados. De uma vez por todas, isto tem que ser um salto. Há aqui um ganho evidente. É preciso reduzir variabilidades, é preciso diminuir desperdícios. Isso consegue-se através de modelos de gestão que se baseiem na evidência, que se baseiem no outcome, que se baseiam nos resultados. Terceira e última sugestão, e que também vejo que ali enquadra. Portugal também tem uma agenda, para além desta agenda mais virada para a comunidade. Esta agenda, este terceiro ponto, tem a ver com o estabelecer Portugal como claramente um local de excelência, um centro de excelência na área das ciências da vida. E neste ponto eu sublinho o papel que pode ser desempenhado pela investigação, a investigação de medicamentos a investigação clínica pode ser realizada em Portugal de uma forma muito mais evidente do que hoje é feito. Essa investigação clínica, ao aumentar, traz uma série de ganhos marginais e não apenas o ganho direto que tem a ver com a questão financeira, mas também possibilita um acesso precoce à inovação dos doentes portugueses, possibilita os ganhos em ciência, em transferência de valor, que isso significa para os nossos profissionais de saúde, para os nossos investigadores. Portanto, há todo aqui um ganho social. Nós temos a possibilidade, através deste tipo de inovação, de estabelecer um modus operandi ligado constantemente à inovação. E isto acho que é muito importante que se consiga fazer. Nós temos aqui uma oportunidade, vamos ter notoriedade, é preciso usar esta notoriedade. E por agora ficava, se calhar, por aqui. Muito obrigado, Dr. Leão. Paulo, o que é que, na perspectiva das farmácias e dos farmacêuticos também, acha sobre as sugestões e a nossa presença europeia e o documento da União Europeia? Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores colegas aqui deste painel. Obrigado também a doutora Aranda por continuar a desafiar-nos para estes momentos. E dizer que, como farmacêutico, até mais do que como representante das farmácias, eu acho que há três lições que eu acho que não se podem perder e têm que marcar o caminho. A primeira lição é que nada na vida é garantido. Nós, se há 3 anos atrás estivéssemos a conversar sobre a situação de saúde no mundo, a ideia de que países desenvolvidos, estruturados, viveriam uma catástrofe epidémica com esta dimensão e a capacidade de resposta, quer dos sistemas de saúde, quer dos profissionais de saúde, quer da próprio arsenal de resposta fosse esta, eu acho que nós, em tese, acreditávamos que vinha aí, mas nós não estávamos preparados para isto. Nunca estamos, mas claramente, basta olhar, por exemplo, para a Organização Mundial de Saúde, basta olhar para a União Europeia, o Dr. Aranda acabou de falar do desinvestimento na saúde a nível europeu, independentemente de respeito que tem que ser por cada um do espaço próprio de cada um dos Estados-membros, claramente nós demos como adquirido que a saúde ia continuar sempre a evoluir e a melhorar. E não era preciso fazer mais nada. A Organização Mundial de Saúde preocupava-se muito em apoiar países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Parecia que estava tudo tratado nos sistemas de saúde modernos, como o nosso, como o alemão, como o do Reino Unido, como o francês. Estava tudo tratado. Na prática, o que nós estamos a tentar fazer era fazer mais, não é? Com menos. Era o grande desafio, era só o primeiro. Porque o resto estava tratado. Bem ou mal havia tecnologia a surgir, bem ou mal as pessoas viviam mais anos e mais tempo, era um dado adquirido. E eu acho que é bom que nós aprendamos na vida, para tudo,
mas também neste caso, e no caso da saúde e no caso do medicamento, nada é garantido e amanhã há qualquer coisa que pode acontecer que pode alterar dramaticamente as regras do jogo e o desinvestimento, a separação, como disse o António, e disse também a Sofia, e faz parte da nossa agenda. Claramente olhar para a saúde exclusivamente como uma rúbrica de despesa destruiu o valor nos últimos 10 anos na Europa e em Portugal. Quer isso dizer que não se pode fazer mais com menos? Claro que sim. Mas esta é a primeira lição que eu acho que temos de tomar e que bem está recentrada e tem que ser discutida a nível europeu. A segunda questão tem a ver com realmente nós, por causa da questão do financiamento, esquecemos da importância da cadeia de valor. Era irrelevante, não é? A ideia da integridade da cadeia de valor, aqueles princípios básicos que eu, como farmacêutico, aprendi na faculdade, desde o princípio em que nós pensamos em medicamentos até o momento, e dispositivos médicos, até o momento em que eles são utilizados em pessoas, e aquilo que é a utilização real destes medicamentos, também era um dado adquirido. Nós podíamos fazer praticamente tudo. Não é? Passámos tempo a inventar, peço desculpa pela palavra, mas é mesmo, inventar sistemas e subsistemas e modelos, mas esquecemos que o essencial, que é a integridade da cadeia de valor, e agora, quer na área da terapêutica, quer com a própria vacina, eu quero que nós, sendo verdade algumas das informações que circularam, e eu não tenho conhecimento ainda suficiente sobre isso, mas como é que nós gerimos a integridade de uma cadeia de valor para vacinar 4 milhões de portugueses, que precisa de menos 70 graus? Como é que nós vamos gerir isto do ponto de vista do envolvimento de toda a cadeia, desde a indústria, a distribuição farmacêutica, as farmácias, os profissionais de saúde que as vão administrar, os doentes? Quer dizer, eu acho que isto também era uma... E a ideia de que Portugal e Europa, não é? Quando nós falávamos de desabastecimento, a ideia de, e nós todos aqui, todos empurrar um bocadinho o pé para o lado do vizinhos, e a culpa nunca era nossa, a culpa é de alguém, não é? A culpa é sempre de alguém. Mas a verdade é que nós desinvestimos no país. Desinvestimos na Europa e a integridade da cadeia de valor do medicamento desapareceu. E de repente nós ficámos todos reféns de alguém que afinal não era, ou de alguém, sempre uma entidade estranha, na lógica sempre de, para conseguirmos fazer mais com menos, temos que procurar e optimizar o financiamento de uma determinada forma, porque não olhámos para isto. A terceira lição é, eu acho que já me dissemos, os outros dois disseram, mas eu acho que a questão da coordenação é essencial. Está comprovado que quando nos deixam, e para além do esforço dos Estados, entidades reguladoras, que é sempre relevante, as organizações da cadeia de valor do medicamento, as pessoas que vivem com doença, os profissionais de saúde sabem trabalhar em conjunto e sabem resolver problemas. E que é possível ter uma estrutura, uma visão integrada e coordenada, não só a nível nacional como a nível europeu, em um conjunto de matérias aparentemente inimagináveis há 2 anos atrás. Se nós estivéssemos a falar de um processo, não é de compra centralizada, eu odeio, peço desculpa, a palavra compra, a mim, eu sei que faz parte do processo, mas é uma parte apenas do processo. A ideia da procura de criação de valor em torno do medicamento, o papel que a Agência Europeia pode ter nessa matéria, a questão da avaliação das tecnologias de saúde, a rede UNETA, todas essas coisas. O desperdício que nós temos é repetir avaliações e avaliações por toda a Europa para tentar demonstrar várias vezes como se eu fosse muito diferente de um espanhol. Eu sei que nós somos mais bonitos, mais simpáticos, melhores pessoas, tivemos de ter alguns defeitos que não posso, mas pronto, mas maioritariamente, mas a verdade é que a diferença não é assim tão grande. O que é que justifica que nos dias de hoje, nas terapêuticas crónicas, nas novas terapêuticas, investimos tanto todos, sem pôr em causa o respeito de cada um dos países, sistemas de saúde, de abordar a sua política de saúde, mas há um conjunto de passos que há 20 anos eram completamente diferentes e que hoje podem ser muito mais coordenados e efetivos e poupar dinheiro a toda a gente, tempo e recursos e garantir acesso precoce a estas terapêuticas. Portanto, eu acho que esta capacidade de coordenação, quer das agências, quer das entidades, quer dos países, quer dos próprios agentes do setor, quer dos profissionais de saúde, é possível quando nos deixam trabalhar em conjunto. E eu acho que esta é a terceira lição, eu acho que muito mais coisas poderia... E estas 3 situações estão relacionadas com os 3 objetivos. Acesso, disponibilidade e sustentabilidade, independentemente da palavra, a definição é o que conta,
Eu, pelo menos, nesta primeira nota, deixava só estas 3 questões. Okay. Parecem relevantes. Eu vou fazer o comentário. Neste momento o Dr. Ivo teve de sair da sala porque está em teleconferência internacional. Já regressa à sala. Portanto, isto é assim. Hoje é assim que se trabalha. Portanto, eu vou só colocar aqui ao Dr. António Leão a questão das vacinas. Qual é, como pessoa da indústria farmacêutica, acha que é possível, como é que vai ser possível, num espaço de tempo o mais curto possível, com um conjunto de medicamentos, medicamentos, que são as vacinas, neste caso concreto, tão diferentes, pelo que nós sabemos. Portanto, se formos ver a lista que está publicada pela OMS regularmente, atualizada semanalmente, nós temos desde vacina por inativação viral, vacinas que são proteínas que atuam, e ainda por cima, vacinas diferentes do ponto de vista até da estabilidade e do círculo logístico. E tanta gente, o que é que, da sua perspectiva, o que é que nós devíamos fazer aqui em Portugal para resolver esse problema com antecipação? E não estarmos a dizer, como agora se diz muito em relação ao Covid, que já devíamos ter pensado nisto há mais tempo e estamos a tomar medidas muito sobre o acontecimento. Neste momento há ainda tempo e espaço para prever. Eu, aliás, alargo essa pergunta a vocês os 3. Preparem-se já para uma resposta. É um desafio, não há dúvida que é um desafio. É um desafio português, como é um desafio europeu. Acho que, numa primeira fase, eu acho que a Europa tomou a atitude certa. Chamou a si a responsabilidade de negociação, chamou a si a responsabilidade de decisão, na perspectiva de que vacinas e quantas vacinas vão estar disponíveis na Europa. Ouviu os Estados-membros, permitiu alguma variabilidade, naturalmente, os Estados-membros são autónomos, mas recomendou. E estas recomendações que temos visto são muito ligadas à ciência. Portanto, primeira questão que a Europa decidiu, nenhum produto, nenhum medicamento ou vacina será aprovado sem passar pelo escrutínio das entidades europeias. Acho que isto nos deixa, como europeus, descansados em relação à segurança e eficácia das soluções que forem depois encontradas. Primeiro ponto e para mim central. A seguir vem um desafio que é um desafio não menor, é um desafio de igual dimensão, que é como é que vamos conseguir fazer chegar atempadamente aos cidadãos europeus, especialmente aos mais fragilizados, estas soluções que vão aparecer. Portanto, acho que começámos bem, acho que temos que continuar bem, evitar atrasos, mas no momento em que isto é centralizado, eu acho que estes atrasos são menos prováveis. Outro ponto que eu acho que é positivo foi a afirmação que a Presidente do Conselho referiu, dizendo que a distribuição vai seguir critérios que são critérios de gravidade da doença, ou seja, de gravidade da situação pandémica em cada um dos países e a população. É tão simples quanto isto. Nós, como europeus, não podemos estar em desacordo. É mesmo isso. É trabalhar sobre aquilo que nos une, especialmente nestas fases mais difíceis. Acho que é isto. O que é que eu acho que vai acontecer em relação à eficácia das vacinas ou à segurança das vacinas? Este processo deixa-me confiante de que o melhor resultado será atingido. Se vamos ter uma vacina em curtíssimo prazo, eu se calhar não serei a melhor pessoa para poder avaliar, porque não tenho um conhecimento por dentro daquilo que é a casa que está mais à frente, parece, ou as duas, mas também os centros de excelência. Sabemos que Oxford também está muito bem posicionado para poder chegar rapidamente. Tenho confiança que possa chegar uma vacina eficaz e segura ao mercado à volta do primeiro trimestre do ano que vem. Não sou tão otimista em relação àquilo que possa acontecer este ano, mas depois vai haver todo este desafio que o Paulo também estava a mencionar, que tem a ver com a produção e a distribuição. É um desafio enorme, é um desafio não menor em relação àquilo que é a própria pesquisa e desenvolvimento quer da vacina, quer dos medicamentos. Não sei se respondi, mas... Sim, respondeu-se a perspectiva de uma pessoa que está numa grande companhia internacional. Agora temos aqui duas outras perspectivas, que é quem está no terreno, que é o caso do Paulo Duarte, portanto, está muito próximo dos cidadãos, e quem representa, de certa forma, aqui os cidadãos, que é a Sofia, que é outra perspectiva. Quais são as dificuldades que nós vamos ter depois da vacina chegar para garantir que ela, no mais curto espaço de tempo, chegue às pessoas e em condições de qualidade e segurança
O que é preciso? Isso é um desafio brutal. Se nós com a gripe, que em princípio são vacinadas, salvo erro, de cerca de 2 milhões de pessoas, para a vacina contra a Covid, pensa-se que a vacinação poderá atingir 5 milhões de pessoas, mais do dobro, não é? À volta disso. Eu não sei também, se não serei um bocado a exagerar, mas julgo que será à volta disso. Como é que se vai montar, o que é necessário? Porque senão teremos o problema que estamos a ter hoje, até com a vacina da gripe, e as discussões, e as futuras e as complicações que nós temos a assistir. Acho que é a altura de discutirmos isso. Eu acho que os 2 grandes desafios que eu acho que se colocam, sobretudo na área da vacinação, eu não vou abordar tanto a questão técnica, mas na perspectiva dos cidadãos e da relação que tiveram com a Covid, digamos assim, colocam-se muito ao nível da comunicação. Como é que comunicamos? Como é que vamos comunicar aos cidadãos os critérios de custo e efetividade que vão presidir à escolha de determinadas pessoas para serem vacinadas primeiro, por exemplo? Porque imaginemos, não é, que temos 5 milhões de pessoas elegíveis, mesmo que Portugal aceda a 5 milhões de doses de vacina, se for só uma, não é? Elas não chegarão todas ao mesmo tempo e, portanto, vamos ter que fazer escolhas. Eu acho que aqui a Agência Europeia, pela sua tradição de envolvimento das associações de pessoas que vivem com doença e de consumidores, pode ter um papel de liderança a este nível, mas também o Infarmed, que, embora de uma forma mais incipiente, mas que já iniciou um trabalho. Eu acho que vai ser fundamental trabalharmos esta questão da comunicação, não é? Também que seja claro depois, não é? Onde é que as pessoas vão ter acesso, que não seja os variados locais, e é o salve-se quem puder das pessoas que se vão inscrever aqui e ali, como muitas vezes assistimos com a vacina da gripe. E aquilo que eu tenho visto até agora, não é, são negociações ainda muito centradas só nos governos, e tenho ouvido falar de distribuição de doses de vacinas, não é, para países, não é? Portanto, aparentemente já haverá algum acordo sobre isso, mas falta, eu vejo pouco aí, não é, os peritos, as agências nacionais, os representantes da indústria farmacêutica, os representantes das farmácias e dos farmacêuticos, e também tem estado completamente ausente de tudo o que é resposta à Covid, as associações de pessoas que vivem com doença. Isto tem sido algo que a Organização Mundial de Saúde, apesar de também não ter trabalhado esta questão de uma forma ideal, mas que tem chamado muito essa atenção. O envolvimento dos cidadãos na construção de estratégias de comunicação sobre porque é que se faz desta maneira, porque é que se utilizam as máscaras, como comunicar de uma forma simples e fácil, que no fundo depois toda a população vá perceber porque é que vamos começar por, imaginemos, vacinar 100 mil pessoas e porque é que são estas 100 mil pessoas com estes critérios primeiro. Eu acho que isto vai ser muitíssimo importante, vamos ter uma procura, algumas pessoas não quererão vacinar-se por receio, por questões de segurança, mas eu diria que nunca tivemos perante uma situação onde tantas pessoas em todos os países queiram aceder de uma forma imediata a este medicamento, a esta vacina, aliás, ou a estas vacinas a partir do momento que elas estejam disponíveis. E, portanto, acho que o grande desafio tem muito a ver com isto. Comunicação e envolvimento dos cidadãos na construção das estratégias de comunicação sobre a vacina. Eu complemento o que quer o António e o que a Sofia disseram com 2 notas. Primeiro, uma clara separação do que é técnico e ciência, tecnologia, do que é político. Isso é fundamental para que no próximo momento se evitem repetir um conjunto de pequenos, grandes erros que se verificaram nos últimos tempos, designadamente ao nível da vacinação da gripe, que é um bom exemplo do que nós não queremos. Eu acho que é um bom exemplo daquilo que nós não queremos, que é quando nós temos situações complexas, temos que usar as organizações, as estruturas, as pessoas, os profissionais, a cadeia de valor, para o qual todo o mercado é orientado, de uma forma clara e objetiva e de uma forma simples. Tudo o que seja inventar num processo que já por si só... Quer dizer, estas coisas correrem bem já são complexas, mesmo quando são bem pensadas e estruturadas. Portanto, uma clara separação de uma vertente técnica, científica, que permita, do ponto de vista clínico, boas decisões e depois sim tomar a decisão política de como é que se faz,
é fundamental. E a segunda é a questão da organização. O grande desafio vai ser a organização. E nós já devíamos estar a trabalhar, nessa organização, mesmo não tendo todos os dados, porque não temos, há muitas dúvidas e muita incerteza por tudo o que está disponível, mas nós já devíamos estar mais avançados em saber o que é que queremos e às vezes basta saber o que é que não queremos. Já ajuda a saber o que é que nós não queremos. A experiência da vacinação contra a gripe, apesar do enorme esforço que o Governo fez e o Ministério da Saúde fez no reforço da aquisição das vacinas, a forma aberta como se alargaram os pontos de vacinação, a forma não tão estruturada como se escolheram as populações-alvo e quem podia ir aonde e porquê. São belíssimas lições. Eu acho que, apesar de tudo, demos 1 ou 2 passos importantes, mas também aprendemos muitas coisas que não queremos neste domínio. E retorno à questão essencial, que é, isto é um desafio gigante de saúde pública, talvez o que nós vamos sentir pelo número de pessoas impactadas, aquilo é que nós vamos sujeitar, inclusive os próprios profissionais de saúde, em decidirem, de acordo com critérios objetivos, qual é a ordem, qual é a prioridade e porquê. Tem que ser clara, mas alguém tem que tomar essa decisão. A forma como explicamos às pessoas, de uma forma tranquila, porque é que uns vão primeiro e os outros podem aguardar, e o risco e a razão pela qual isto é feito tem uma lógica clara, simples, ou o mais simples possível dessa forma, e como nos organizamos para responder. Porque as vacinas não vão chegar todos ao mesmo tempo, vão demorar o seu tempo. Como é que nós conseguimos não ter no dia 1, seja qual for o dia 1, o dia D, neste caso o dia V de vacina, ou dia C de vacina Covid, como é que nós vamos estar? As pessoas saberem já que são aquelas que vão, porquê, em que circunstâncias, uma boa integração entre quem estiver mais próximo de prestar o serviço e o melhor serviço. E que seja eficiente e que seja rápido. Porque eu acho que, e é óbvio que represento uma entidade e represento as farmácias, represento a Associação Nacional das Farmácias, represento as farmácias e os farmacêuticos que trabalham na farmácia comunitária. Nós achamos, e há várias evidências e várias experiências internacionais que neste momento já se estão a preparar com o envolvimento mais alargado de vários agentes e stakeholders, mesmo não havendo dados concretos sobre a vacinação, e nós não estamos a fazer ainda. Eu acho que aqui há uma outra questão, já agora dando também a minha opinião, que é a forma como se vai comunicar com a população. Uma das questões que eu julgo que é uma boa lição da forma como nós gerimos a pandemia foi utilizar de forma mais eficaz possível a forma de comunicar com as pessoas. Eu acho que nós podemos nessa área a cometer muitos erros. Eu, por exemplo, assusta-me hoje o que está a passar com a comunicação social, que cria um estado quase de pânico geral na população permanente, não é? Quando só valoriza aspectos que são preocupantes, mas que depois não dá o mesmo valor a aspectos que têm a ver com o envolvimento das pessoas no processo. Isto tem a ver não só talvez com a forma como as próprias entidades oficiais se comunicam, mas também como as próprias entidades comunicadoras se comportam, que andam sempre à procura do acontecimento mais relevante e não têm um papel de serviço público que deviam ter, portanto, sejam privadas ou sejam públicas. Eu acho que neste caso concreto, eu julgo que nós vamos estar por uma situação única no mundo, que é ter um produto farmacêutico, um medicamento, que será uma vacina, que terá de ser administrado para controlarmos a pandemia no mais curto espaço de tempo. E não vamos ter vamos ter 3 ou 4 ou 5, com certeza. A Comissão Europeia, já não me lembro quantas vacinas, mas são só 3 que estão neste momento contratadas. Mas poderão aparecer outras e que ainda por cima, pela informação que nós temos, têm tempos de conservação diferentes, têm doses diferentes, com certeza terão formas farmacêuticas diferentes. Eu aí não sei muito bem, mas poderão ser formas de administração diferentes, não é? Para administração diferentes. Portanto, gerir esse processo nunca existiu um desafio como esse em nenhum país, muito menos em Portugal. E, portanto, eu acho que este é o momento para se reunir todas as pessoas que são intervenientes nesse processo, sejam
o Serviço Nacional de Saúde, que é dominante, sejam os profissionais que estão noutras áreas, como é o caso, por exemplo, das farmácias, que são parte do Serviço Nacional de Saúde, mesmo sendo uma instituição privada. Costumo dizer, é a PPP mais antiga que existe em Portugal e que tem mostrado um resultado de win-win por parte das duas partes. A gente só pensa nas coisas grandes, depois as coisas pequeninas são aquelas que resolvem os problemas, não é? Como é o caso das farmácias. E, portanto, as outras partes do sistema de saúde, e é neste momento que tem-se encontrar essa solução. Eu acho que é preciso também pensar fora do sistema de saúde, antecipando que vamos continuar com esta pressão muito grande sobre o sistema de saúde. Dentro do sistema, exemplo, mas fora do SNS, é isso? Não, eu digo mesmo, quando falamos, não é? Evidentemente, quando estamos a falar de administração de vacina, temos de estar a falar de administração por profissionais de saúde, não é? E pensando que os hospitais e centros de saúde vão continuar sobrecarregados, não é? É lógico que o Serviço Nacional de Saúde deve estabelecer uma parceria forte com as farmácias, que estão próximo das pessoas. Agora, para explicar, por exemplo, como referia, não é? E bem, o papel da comunicação social é muitíssimo importante, porque se a comunicação social colocar as primeiras 100 mil pessoas mais em risco já vão ter acesso à vacina, não é? Ou dizer apenas 0,1% da população em risco vai ter acesso à vacina. Isto é completamente diferente do impacto que tem exatamente. Gerar pânico ou gerar confiança de que a situação vai começar por onde deve começar. Mas eu acho que na Covid, por exemplo, utilizámos pouco as estruturas de proximidade fora da saúde. As juntas de freguesia, as câmaras municipais, que essas, sobretudo fora das grandes metrópoles, das grandes cidades, têm um papel fundamental no esclarecimento da pessoa no dia-a-dia, porque a pessoa vai encontrar o Presidente da Junta e o Presidente da Junta tem que dizer: você ainda não tem acesso porque não está numa situação verdadeiramente de risco de complicações. Usamos para as coisas erradas, na minha opinião. Ou seja, não usamos para disseminar informação e para ajudar as pessoas a não estarem perdidas no sistema e depois ajudamos aumentando a pressão sobre essas estruturas para elas fazerem coisas para as quais não estão preparadas para fazer. Ou seja, nós temos estruturas de proximidade que podem reforçar e, no fundo, redistribuir a pressão sobre os diferentes agentes, não é? Sejam as farmácias, sejam os cuidados primários, seja o que for, seja o próprio SNS 24, e podem ajudar a tranquilizar dentro da comunidade as pessoas, e essa é a sua principal função, mas depois vamos despedir para ir fazer testes. Eu não vou usar o outro exemplo, mas quer dizer, pode haver em circunstâncias, até porque há IPSS, há o setor social, portanto, não digo que não, e há boas relações, mas isso é sempre, aí já é mesmo supletivo, é porque não há uma melhor forma de responder àquela necessidade. Criar como modelo alternativo um envolvimento do poder local fora daquilo que não são aquilo que eles estão preparados para fazer, é no momento em que eles estão preocupados com a prevenção civil, com a controle das pessoas. Quer dizer, convém ter hoje um Presidente de Câmara, à sua escala, está a gerir, e os Presidentes de Junta, uma diversidade de complexidade de situações que vão desde horários de estabelecimentos, de mais de variado tipo, problemas económicos, problemas sociais relacionados com e estão disponíveis para ajudar as pessoas, mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Eu acho que nós pedimos às pessoas aquilo que elas não nos podem dar. E isso é um erro crasso, não é? Porque não utilizamos onde elas estão melhores. Exato. O que eu acho é que muitas vezes, mesmo connosco, às vezes pedem se calhar um desenvolvimento de farmácia e coisa, nós se calhar podemos fazer melhores noutras áreas. E nas áreas onde nós não... Estás a ver? Eu acho que sinto às vezes isso, que a vontade de procurar caminhos alternativos não é coerente com a capacidade que realmente cada uma das entidades pode ter e onde faz sentido. E isto é como a terapêutica, não é, doutora Aranda, que nós aprendemos na faculdade. O medicamento é básico, não é? Isto é comunicação, é uma coisa. Tem a dose correta, não é? Tem a dose terapêutica, comprovada pelas devidas agências, seja a agência europeia, seja o Infarmed. Tem a dose subterapêutica, ou seja, se nós não comunicarmos minimamente, ela não faz nada. Portanto, é um placebo. E se nós comunicarmos demais, tem uma DL50, que aprendemos a terminar em biofarmácia e farmacologia, tem consequências complexas para a saúde das pessoas. Demais ou erradamente, não é? Temos novamente o Dr. Rui Ivo na sala.
Obrigado pelo seu esforço. Muito obrigado. E que vale é que tem essa resistência de ser o bico, estar na Europa e de regressar aqui outra vez em Portugal. Muito obrigado pelo seu esforço e pela disponibilidade. Nossa discussão aqui foi um pouco em torno da intervenção do Rui, mas houve 3 ou 4 coisas aqui que eu vou-lhe passar para um bocado comentar. Do ponto de vista da Sofia, como Presidente da população, chamemos assim, ela levantou algumas preocupações sobre se a aplicabilidade de algumas destas questões relacionadas com a avaliação dos medicamentos, com maior rapidez, garantem per si também segurança depois nessa aprovação. Essa foi a questão, digamos, que eu resumiria, para não usar a referir a tudo. A questão do Dr. António Leão referiu uma coisa muito importante, que isto é uma grande oportunidade, que nós não podemos perder, para aprendermos com trabalhar em conjunto por um mesmo objetivo. Isso foi que é a pandemia e tudo que está a acontecer neste momento na Europa, é uma lição que a gente não pode perder. Sabemos trabalhar em conjunto e aprendermos, aproveitarmos também a oportunidade para pôr na agenda nacional questões tão importantes como seja a investigação em ciências da vida e outras áreas deste tipo. Em relação ao Paulo, o Dr. Paulo Duarte disse uma frase que eu tomei nota, que é: nada da vida é garantido, que é a grande lição desta pandemia. Nem garantido para os pobres, nem garantido para os ricos, porque esta pandemia e tudo que se está a passar atingiu toda a gente. E, portanto, todas as medidas que venham neste momento têm de ter um pouco essa em conta. E, por outro lado, chamou muita atenção para a importância da manutenção da cadeia de valor, coisa que nós subestimámos durante os últimos anos, nós da Europa, e que hoje estamos a pagar caro esse desafio. Mas eu vou pôr uma questão da minha parte, que é uma questão que falo com a autoridade da minha idade, como fundador da EMA, e que o Rui esteve na reunião em que se decidiu aqui em Lisboa de constituir a EMA, a Agência Europeia de Medicamento, que agora já... e também com o ECDC, que também fui fundador e estive 10 anos perito, pouca gente sabe isso, mas eu durante 10 anos fui CEO do Advisory Board do ECDC. Não recebia dinheiro, não era um bom taxista em nenhum dos lados, mas foi uma rica experiência que eu tenho. E eu noto aqui, tenho uma preocupação. Uma das questões de fundo que foram colocadas na altura nessas duas agências, na Constituição, e o Rui sabem isso, as questões que a gente teve com o Sauer, era a autonomia das agências em relação ao poder central e, por outro lado, a sua forte ligação aos Estados-membros. E eu noto, tenho medo, e é uma reserva que eu aqui coloco, até que ponto não haja aqui uma tentativa de intervenção demasiado centralizadora por parte da Comissão, no sentido de quebrar, porque a Comissão, não esta, mas a Comissão, por exemplo, criou a EMA, como sabe o Rui, lembra-se bem, nós desbloqueámos a criação da EMA, dando-lhe uma proposta alternativa. Os Estados-membros todos têm o mesmo poder dentro da nova agência. E isso ainda se mantém hoje, coisa que não se mantém noutras estruturas da União Europeia. Na Agência Europeia de Medicamento e no ECDC, é One Country, One Vote, não é? Que é extremamente importante para países de pequena dimensão como Portugal, de média dimensão, porque nós hoje temos muitos mais pequenos, e o que é que acha sobre esse aspecto? E pronto, não lhe pergunto mais nada, já chega. Em relação à primeira questão, obviamente esta questão que a Sofia coloca é uma questão muito importante. Eu tenho procurado dizer que nós não podemos aqui, enfim, abreviar nada que tenha a ver com a segurança e com a eficácia, mas quase quando então estamos a falar agora das vacinas, a segurança ainda assume quase que uma relevância maior. Mas talvez aquilo que nós devemos também fazer é perceber se realmente conseguimos, digamos, introduzir novas formas de avaliar, pelo menos em situações em que realmente a exigência do tempo pode ser importante. Uma coisa que temos percebido é que nós estamos a fazer aqui coisas menos em sequência e mais em paralelo. Mas o paralelo, obviamente, não pode ser total, não é? Portanto, porque há componentes do paralelo que têm que estar, de facto, em sequência. Portanto, agora, se calhar, em vez de eu estar a terminar uma etapa, completá-la, analisá-la e depois de ter as conclusões e passar à etapa seguinte, eu posso ganhar aqui algum tempo. E isso eu penso que são aspectos, vamos lá ver, também aqui na questão das vacinas. Obviamente também se foi buscar todo o conhecimento que havia
previamente, não é? Mesmo em relação ao desenvolvimento, portanto, houve aqui tempos que já não foram necessários utilizar. Agora, nesta fase em que estamos a fazer, no fundo, o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer os ensaios, mas eu ainda não tenho a análise pelas equipas que monitorizam dentro da companhia, mas já estou a partilhar esses ensaios com a autoridade reguladora. Mas ela não vai provavelmente tomar a decisão sem ter também as outras avaliações, mas provavelmente ganha aqui algum tempo. Portanto, eu acho que agora devemos também perceber bem onde é que isto faz sentido, não é? Porque não estamos de modo nenhum a dizer que o paradigma provavelmente deve ser alterado. O paradigma provavelmente deve ser modulado para olhar para determinadas situações em que possa haver essa possibilidade, até pelo conhecimento acumulado que nós também já temos. E aqui também entra um aspecto que talvez ainda não tenhamos feito uso suficiente, que é realmente a questão dos dados. Porque provavelmente nós também podemos ainda reforçar a nossa capacidade de utilizar a informação que está disponível e que às vezes o não estar a ser utilizada de forma conjunta, não conseguimos tirar tanto partido dela. Portanto, esses aspectos, agora volto a frisar, de facto nós temos que manter um rigor muito grande sobre estas questões, até porque vamos ter agora aqui um desafio enorme de comunicar esta informação, não é? Enfim, eu agora estive aqui numa reunião realmente relacionada com a questão das vacinas. De facto, com tudo isto criou-se aqui uma expectativa tal e, portanto, nós temos que saber comunicar isto. Portanto, temos que manter totalmente a confiança nas pessoas, que não estamos a tergiversar sobre nada do que é a base do sistema. E não estamos. Aliás, nós temos estado aqui, as autoridades, nós temos defendido muito, mesmo que às vezes, do ponto de vista formal, possa haver alguma vacina que pudesse não ser autorizada a nível europeu, nós temos dito que elas devem ser autorizadas a nível europeu, porque aqui faz todo o sentido que sejam avaliadas em conjunto. Porque mesmo que alguma use uma tecnologia mais antiga e do ponto de vista técnico pudesse ser avaliada por um país isoladamente, não faz sentido. Portanto, aqui devemos ter realmente um processo completamente alinhado. Isto liga um bocado à questão que o Dr. António Leão referiu do trabalho conjunto. Realmente eu acho que há palavras agora que vieram aqui para o vocabulário, que é realmente a colaboração, a cooperação, e dar-lhe significado. E um bocadinho também, se calhar liga com a questão que o Paulo Duarte também referiu, que é, de facto, nós temos que ser capazes agora de responder às verdadeiras necessidades. Isto, daquilo que diz a doutora Ana, também tem essa preocupação. Portanto, esta questão da cooperação e da colaboração, eu penso que ela tem que ser colocada no lugar certo. Nós não podemos, de facto, hipotecar aquilo que foi o trabalho ou aquilo que se construiu. Neste momento, aquilo de relação ao que disse, eu vejo que há uma grande, digamos, um modelo que nós temos de funcionar na União Europeia, de facto, é da rede. Portanto, aquilo que estava a dizer a doutora Aranda, de a agência de um lado e os Estados-membros do outro, eles aqui estão em conjunto, mas houve realmente este bom equilíbrio, por exemplo, ali há bocadinho eu se calhar não fiz essa referência concreta, mas aquela estratégia que nós estamos ali a falar das agências, é das 27, mais a Agência Europeia de Medicamentos, portanto é das 28, ou até, neste caso, mais as 3 do Espaço Económico Europeu, que também estão ali envolvidas. Agora, aqui nestes aspectos que parecem que podem ir para alguma centralização, eu diria sempre que aqui tem que sempre ser visto o valor acrescentado. De facto, eu aqui há umas semanas atrás falei um bocadinho que disse que em março me senti sozinho. De facto, aqui em situações limite, como é uma pandemia, uma situação de emergência, de facto é importante que possa haver algo que seja tratado no conjunto da União Europeia. Mas isso não deve ser no sentido de substituir os Estados-membros. Portanto, esse equilíbrio tem que ser mantido e eu não li ainda as propostas da Comissão, mas tudo isto que se está, por exemplo, o que se vai fazer-se no sentido, por exemplo, de percebermos se em relação a determinados medicamentos ou em relação a determinados dispositivos médicos, como é que está, que tipo de capacidade é que nós temos. Eu penso que será importante em situações muito críticas nós percebemos isso em conjunto. Já faz pouco sentido se estivermos a olhar apenas para um espaço territorial. Mas volto a dizer, mas também deve ficar bem clarificado que nós não estamos a querer que deixe de haver esta
partilha com os Estados-membros e, aliás, nesta questão da tal estratégia farmacêutica, essa é uma questão que tem estado muito em discussão. Tem que haver uma agenda conjunta, mas em que estejam bem claros os papéis das estruturas europeias e os papéis dos Estados-membros. Eles têm que ser articulados e complementados e não no sentido de estarem a substituir. Portanto, é um equilíbrio sempre... Mas também aquilo que nós sabemos também é o lado, o que torna também tudo isto interessante, garantirmos esse equilíbrio nesta diversidade. Eu espero que isso se mantenha, aliás, porque nós não podemos prescindir de ter autoridades capazes e capacitadas e competentes nos vários países. Eu já agora ia colocar mais uma questão na agenda, que era a discussão que nós estávamos a ter no período em que o Dr. Ivo teve de entrar noutra reunião a nível europeu, que era um pouco o rescaldo da sua intervenção, que é o caso concreto. Nós vamos ter desafio de aplicação das vacinas de Covid nos próximos meses. E foi aqui levantar duas questões. Uma que eu estava aqui, o Paulo a dizer, eu tinha acabado de dizer que além da organização logística, que vai ser muito complexa, vamos ter vacinas, como eu dizia há bocado, com possivelmente formas de administração diferente, com doses diferentes de administração, possivelmente com formas de conservação diferentes. Nunca tivemos... E vamos ter a necessidade de vacinar muita gente em pouco tempo. Isso é um desafio que eu nunca vi em nenhuma parte do mundo e, então, em Portugal, não conheço. Portanto, é muito complexo e, portanto, o que se alertou aqui é que era importante antecipar o mais cedo possível a organização desse desafio. E esse desafio, chegou-se aqui à conclusão que só será eficiente nesse aspecto de se houver uma boa colaboração entre o Serviço Nacional de Saúde já tem o seu papel, que é fundamental, e a sua obrigação constitucional e legal, mas a Sofia chamou, por exemplo, a atenção para a importância da participação das autarquias, o Paulo chamou a atenção para a importância da questão das farmácias. Portanto, temos de envolver e começar desde já a preparar como é que se vai operacionalizar essa grande operação logística e no outro aspecto é a questão da comunicação. O Rui entrou aqui na sala a dizer uma coisa que eu tinha acabado de dizer 5 minutos antes, que é preciso saber comunicar. Neste momento, a comunicação... Porque, reparem, eu queria dizer aqui uma coisa que anteontem estive numa discussão aí de um projeto de investigação com vários... E o professor Constantino Saclarides dizia uma coisa que é importante. E neste momento, estamos a discutir a questão do stress pandémico e coisas desse género, que existe, não é? E começa a ser preocupante. E então dizia que nós temos que começar a apontar às pessoas a luz ao fundo do túnel. E a primeira luz ao fundo do túnel, efetivamente, são as vacinas. Tudo o que tem a ver com vacinas é a primeira luz ao fundo do túnel que nós costumamos ter agora. Sim, e o professor Saclarides tem sempre mencionado isso. Tem dito isso. É a luz ao fundo do túnel. E essa luz ao fundo do túnel que pode minorar os efeitos da pandemia, por exemplo, na saúde mental, que é uma questão que está a ser um pouco subestimada, mas começam a aparecer dados extremamente preocupantes. Não só das pessoas que têm Covid, como viram ontem, que uma de cada 5 pessoas tem uma lesão na área da esfera mental, que é preocupante, mas nas pessoas que estão, nomeadamente, não só nos mais idosos, como nos próprios jovens e tudo. E, portanto, eu acho o que é que o Dr. Ivo pensa sobre como é que se vai organizar e prever e anteceder para não estarmos a dizer o que agora se diz, que já devíamos ter feito isto há mais tempo. Eu acho piada é que alguns dos que dizem isto, depois no dia seguinte, noutra emissora, diziam o contrário. Portanto, eu tenho visto aqui situações perfeitamente aberrantes. Numa televisão dizem que já se fazia há menos tempo e noutra televisão criticam as medidas que estão a ser tomadas. É uma situação que caracteriza o nosso país, não é? Rui, o que é que pensas? Acha que vamos ser capazes de vencer esse desafio? Doutora Ana, temos de ser capazes. Eu acredito que vamos ser capazes. Nós temos estado a trabalhar já há algum tempo, talvez isso não tenha sido perceptível para o exterior, também não tem que ser, porque, aliás, eu direi que é assim que deve ser, quando se está a fazer esse planeamento interno. Portanto, neste momento, temos... Esta articulação europeia também teve esse condão, porque ao irmos discutindo de uma forma tão precoce, repara, é a primeira vez que nós estamos a discutir contratos de aquisição do que quer que seja, neste caso vacinas, sem elas existirem, não é? Portanto, as vacinas não existem, não é? Existe o compromisso de as fabricarem e após terem autorização. Portanto, as questões foram logo sendo identificadas, de facto, há 2 vacinas das que estão adquiridas que não colocam especiais questões, digamos, de logística, mas há uma que coloca, aquela que
que acabou de ser agora anunciada, mais recentemente, coloca questões de armazenamento a temperaturas enfim, negativas, muito baixas. Isto quer dizer elevadas, mas não sei elevadas. são baixas. Portanto, isso temos estado a discutir entre todos os departamentos que têm a ver com isso, essencialmente a Direção-Geral da Saúde, o Infarmed e também depois as ARS e a estrutura, a parte logística. Portanto, temos estado aqui a ver essa parte logística. Claro que o objetivo é nós termos a parte logística, porque as vacinas vão chegar a um ponto do território e depois têm que ser daí distribuídas, e depois também ver realmente quais são os pontos, e isso também é outro ponto da discussão, isto é, onde é que nós a vamos administrar? Porque há os locais habituais, mas como o Dr. Aranda referiu, e bem, aqui estamos a falar de volumes muito maiores e, portanto, as redes que existem naturais, como é o caso da farmácia, deve ser equacionada, enfim, depois ver exatamente os moldes em que isso deve ser feito. Nós vamos ter aqui um aspecto que vai ajudar a gerir também todo o processo, isto é válido para todos os países, que é, as quantidades não vão chegar todas de uma vez. Mas também sabemos uma coisa, e temos de estar preparados para isso, também sabemos que a partir do momento em que eu começo a ter a primeira vacina, que comecemos a ter dados que nos deem sinais de que ela de facto, enfim, responde de acordo com aquilo que é o resultado da avaliação, vai haver alguma pressão para acelerar a própria produção. Portanto, eu direi, nós neste momento estamos a trabalhar intensamente nesse sentido para que, quando chegarem as primeiras doses, que eu suponho que serão no início do próximo ano, portanto, provavelmente este ano, como foi dito em relação a algumas empresas que podiam ter ainda no final do ano, julgo que será mais difícil, o ano também já não tem muito tempo de duração, mas para que no início do ano portanto, o que significa que daqui para a frente vamos ter de certeza várias conversas sobre o tema para por isso não chegarem grandes quantidades, não chegarem, obviamente, vai ser faseado. Facilita no momento, por outro lado. Mas dificulta o outro. Dificulta a questão da comunicação, não é? Dificulta, vai-nos exigir a comunicação, vai exigir o próprio planeamento. Vamos imaginar, eu vou começar com um determinado grupo populacional, ou começar com os profissionais de saúde com determinadas características, mas é evidente, se a primeira quantidade não chegar para esse grupo todo que eu estou a priorizar como o primeiro, eu vou ter que introduzir um segundo critério. Portanto, vou ter que explicar tudo isto. Agora, também, obviamente, eu estou a dizer que é gradual, mas também não estamos a falar de timings, de distâncias muito grandes. Portanto, o que vai acontecer é, se começar a chegar no princípio do ano, provavelmente todos os meses vão chegar quantidades. Houve aqui uma preocupação nesta estratégia que está ali escrita nos slides, que eu não referi, que foi, e que tem sido muito dita pelos responsáveis também europeus, foi procurar, porque como estamos a fazer isto com muita antecipação, ter vários tipos de vacinas, não é? Que é para podermos, no fundo, também ser capazes de, digamos, de conseguir ter uma resposta mais segura, digamos assim. Portanto, portanto, isso vai acontecer de vários tipos e de várias empresas. Este também é um aspecto que o António Leão pode ter referido, que é também o facto de nós termos aqui agora, também temos aqui, digamos, ao mesmo tempo, um número muito, muito significativo de companhias, não só estas que estão já mais avançadas, mas ainda há muitas mais. Portanto, neste momento, na fase mais avançada, são enfim, 15 ou 20 que estão relativamente avançadas. Mas vai ser muito exigente e também vai ser aqui exigente a partilha de informação. Nós vamos ter que ter um sistema de partilha de informação, não só para fazer a rastreabilidade da administração das vacinas, como depois ligar à farmacovigilância e estar ligado a nível europeu, porque depois vamos ter, de certeza, situações diferentes que vão ocorrer em países diferentes e que podem ter a ver um bocadinho com alguma circunstância local, mas vamos ter que estar preparados para explicar, porque estamos a falar de um território enorme de 500 e tal milhões de pessoas que vão estar a administrar uma vacina ao mesmo tempo. Portanto, isso penso que vai ser também muito importante. Ali é um bocadinho algo que é aqui se calhar interessante e que agora de repente com a sua... Estava a falar, eu estava-me realmente a lembrar disto. Esta questão de proximidade à população, para que a população entenda não só o desafio, mas que colabore, porque vai ser necessário colaborar, é fundamental, é realmente fundamental. Vamos precisar também, obviamente, da colaboração no fundo, todas as associações que estão ligadas portanto, que vão ser aqui âncoras de comunicação, provavelmente também
penso que há aqui também um grupo muito importante na comunicação, que são os cientistas, não é? Portanto, são todos os cientistas que conhecem a matéria do que estão a falar. É muito importante aquilo que eles também disserem, não é? Porque, por isso é que eu há bocado estava a dizer, o professor Sacramento tem sido muito consistente nas intervenções que tem feito, porque introduz o tema da vacina de uma forma natural, quer dizer, nem põe no sentido de ser, enfim, excessivamente otimista, mas também não põe nenhuma carga negativa, portanto, põe num ponto que eu acho que é importante. Agora, essas pessoas, eu penso que podem ser aqui chaves também muito importantes, não só as autoridades, que têm que ser capazes de fazer isso, que é a sua obrigação, o seu dever, mas usar, e obviamente estou a falar também dos profissionais de saúde, porque evidentemente aquilo que um farmacêutico disser numa farmácia, que é o sítio mais próximo que ele está das pessoas, tem um impacto brutal. É muito importante essas mensagens, portanto nós aqui temos que ser capazes. Portanto, e temos uma responsabilidade grande, porque eu penso que, eu digo isto muitas vezes também dentro do Infarmed, quer dizer, nós somos profissionais de saúde, portanto temos uma responsabilidade ética e deontológica grande em termos de exemplo, portanto temos que explicar, não podemos, quer dizer, nós não podemos ter a mesma, enfim, não podemos ter uma abordagem especulativa digamos, de comentário que podemos aceitar que pessoas que conheçam menos o assunto possam fazer. Portanto, nós aqui temos que ter essa responsabilidade e temos que o fazer. Também, como eu disse há pouco, também há aqui uma preocupação grande das autoridades em dar mais informação. Reparem, neste momento, praticamente vai-se saber a par e passo tudo o que se vai passar com a avaliação das vacinas. Portanto, nós, no fundo, a própria Agência Europeia de Medicamentos, que é quem está a avaliar neste momento, vai dando essa informação. Quer dizer, normalmente não se sabe quando é submetido um dossiê à Agência Europeia. Nós sabemos, entrou um pedido para o medicamento A ou B. Não, isso não é divulgado nessa fase. Agora foi divulgado. Portanto, soubemos dos 2 pedidos que estão lá, são só 2, que estão em avaliação. Provavelmente agora, quando entrar o 3º ou o 4º, ou os outros que vão seguir, também vamos... Portanto, essa continuidade de informação enfim, coerente e consistente, penso que pode ser muito importante. Mas aqui eu acho que também... Posso colocar uma questão, doutor? Eu acho... Aqui as associações também têm que ser muito... Eu acho que é preciso simplificar a linguagem. Tem que simplificar, claro, Sofia. É aquilo que tem falhado... Mas essa é uma preocupação. Eu pessoalmente, quer dizer, eu normalmente tenho essa preocupação, não gosto muito de usar, não vale a pena usar uma linguagem muito elaborada quando estamos a falar para o público em geral, não é? Temos que simplificar essa linguagem. Mas esse é um desafio, não é? E, portanto, envolver também os cientistas da comunicação, não é? Eu acho que, para além dos cientistas peritos, não é, da saúde... Os cientistas sociais... precisamos muito de envolver e criar as mensagens. Se não é esta luz ao fundo do túnel, corremos o risco de ser mais um stressor em termos de saúde mental do que propriamente algo que no curto prazo, não é? Não, porque temos que ser capazes de sofrimento em termos de aliás, saúde mental. há dias confrontavam-me com números, porque eu tinha dito um número ou tinha dito outro número. Eu tenho sempre dito os mesmos números. Mas, de facto, se falarmos em 6,9 milhões de doses, foi o primeiro número que foi veiculado. Mas também dissemos que ele não vai chegar todo ao mesmo tempo. Portanto, estas coisas não se podem baralhar, não podemos pensar que depois, no dia X ou no dia Y, que a questão... Vamos ter que, durante o ano de 2021, continuar a ter que lidar com a situação. Portanto, será excelente se, de facto, dispusermos destas vacinas em que começamos a ver que com a vacina vamos conseguindo reverter um pouco esta situação, mas vai ser ao longo do tempo, não vai ser um fenómeno instantâneo, e estamos a falar pelo menos a maior parte delas são 2 doses, portanto temos que fazer uma administração, depois temos que fazer uma outra passado cerca de um mês, portanto tudo isso são processos que vão levar o seu tempo, embora julgo que isso ajuda muito depois também a lidar com o problema, porque de facto é difícil nós termos toda a resiliência, todas as pessoas terem capacidade de lidar com a situação que estamos a ver, que é difícil, com certeza. Ok, eu vou dar a oportunidade, estamos a aproximar-nos do tempo para encerrar essa reunião, a cada um de vocês, começaria pelo Paulo, poder pôr mais uma questão ao Dr. Rodrigo. Eu retomava a questão da integridade da cadeia. Eu sinto que, com o tempo, nós temos a ver mas de qualquer forma, a nossa questão de termos
dar como adquirido é que a cadeia de valor funcionava por si, a supply chain estava garantida, era um dado adquirido e a preocupação dos sistemas de saúde deixou de existir. Não digo que ia deixar de existir, mas aquilo funcionava bem. E nós percebemos todos que, afinal, a gestão da supply chain, a importância de cada um dos elementos da cadeia de valor, que é o profissional e até o doente, e até a capacidade de não darmos passos na questão dos dados, de realmente chegarmos aos dados do mundo real, para as populações que exigem, não depois queremos construir coisas que nunca usaremos na vida, no futuro, porque é melhor ir construindo a casa com base no que vamos fazendo, para termos mais dados sobre a efetividade e não tanto damos esse passo que eu acho que é fundamental para a segurança. E a minha pergunta é como é que nós nos podemos olhar para esta questão? Como é que a integridade da cadeia da supply chain pode ser revalorizada na sua integridade? Porque eu sinto que permanentemente, quando falamos destas coisas, temos depois tendência a procurar mecanismos complementares a um alternativo para algo que tem que ser íntegro. Já percebemos que quanto mais desagregamos a cadeia de valor, mais riscos corremos, porque podemos controlar todo o processo de inovação e desenvolvimento, mas só controlamos o processo de produção da matéria-prima. Se podemos controlar tudo bem a distribuição, mas se não conseguimos que os medicamentos cheguem de forma equitativa numa determinada zona do país ou na zona da Europa? Sim, aí já estamos a introduzir um conceito mais alargado. O que o Paulo Duarte está a referir, se calhar até está um bocadinho para além daquilo que está no pensamento e nas discussões que estamos a ter, porque aqui estamos a falar muito da cadeia, a começar na parte dos fabricantes de matéria-prima. Portanto, claramente aqui uma coisa que temos que introduzir provavelmente é mais transparência nesse processo, porque nós neste momento, e aqui a transparência não é uma questão só das autoridades, eu penso que é também uma questão da própria indústria farmacêutica, porque as próprias empresas também se veem confrontadas muitas vezes quando não saberem exatamente depois toda a cadeia inerente a um determinado princípio, a uma determinada matéria-prima. Portanto, esse de facto é um aspecto, provavelmente vamos ter que ver aqui em termos regulamentares como é que isto se pode fazer, porque essa parte não está coberta. Teve já avanços, provavelmente recordam-se que teve avanços quando se falou muito dos medicamentos falsificados. Foi a fase em que a legislação deu um passo em entrar mais nessa parte. Portanto, esse é um aspecto. Depois o outro aspecto é a parte da capacitação, porque o que nós tivemos a assistir um pouco ao longo destes anos, partimos do pressuposto que não havia essas dificuldades, mas no fundo, na realidade, houve medicamentos que começaram a ter dificuldade de se manterem ou em quantidades suficientes. Portanto, aí para além de medidas de outro tipo, não serão só regulamentares, provavelmente também temos que pensar em termos regulamentares. Nós temos falado muito, agora recentemente, de medicamentos essenciais, no fundo, ter aqui uma definição, porque não podemos prescindir de determinados medicamentos, e de facto é um paradoxo se nós estivermos a dar acesso à inovação, que é fundamental, e temos que continuar a fazê-lo, mas ao lado não pode estar a haver como que um desmoronamento de uma parte do edifício. Em relação à outra parte, eu também concordo. Aí talvez, eu diria que aí no fundo, olhar para o resto da cadeia, no fundo, ir até ao ponto da chegada ao doente. Eu julgo que essa parte terá que também ser olhada. No fundo, estamos a falar aqui de 3 grandes blocos, todos eles precisam ter uma atuação muito concreta. Sofia, quer pôr uma última questão? Sim, entre tantas. Só uma. Mas se tenho só uma, eu acho que voltava a colocar este desafio em cima da mesa. De facto, a Agência Europeia do Medicamento tem uma experiência de envolvimento das pessoas, dos futuros utilizadores dos medicamentos, das associações de pessoas que vivem com doença, mas também a perspectiva dos consumidores, que não é só da pessoa que tem uma doença, e aqui importa muito na questão das vacinas, sim, os consumidores em geral, não é? Não são só especificamente as pessoas que vivem com a doença, mas também conhecendo a experiência do Infarmed nesta área, que não é tão vasta, mas que mesmo assim existe, enquanto que em algumas agências essa experiência ainda é muito insípida ou nem sequer existe.
como é que podemos alavancar esta experiência nesta área das vacinas? No âmbito agora que falou da avaliação que já está a seguir e depois em todas as fases na avaliação de tecnologias e depois na comunicação com o público, digamos assim, na integração desta estratégia com todos os atores. Sim, eu penso que o facto de nós termos já uma plataforma de desenvolvimento que conhece bem, com o Infarmed, vai ajudar provavelmente neste processo e como sabemos bem, isso não estou a dizer uma coisa que todos concordaremos com certeza, as questões concretas são sempre boas para também reforçar essa participação. Nós aqui vamos ter que o fazer, ter um bocadinho, vamos ter que encontrar uma forma própria, porque aqui extravasa também só a nossa intervenção, não é? Portanto, aqui é um processo que tem que ser mais vasto. Eu veria como, enfim, isso ser um elemento integrante dessa estratégia. Portanto, a estratégia deve incluir aqui, nós também já o dissemos, enfim, nas discussões internas e nos documentos que já preparámos, que tem que haver realmente aqui um pilar de comunicação, não é só comunicação, no sentido que às vezes tendemos a olhar, pensar que comunicação só estar a falar enfim, para os meios de comunicação social, essa é uma via, mas também tem que haver outras, e aí talvez, enfim, criar aqui um acompanhamento, uma articulação regular. Também existem grupos que estão relativamente organizados, portanto pode ser uma forma de o fazer. acho que fica um pouco aquilo que perguntou como uma sugestão que eu levo comigo e também vou transmitir aos meus colegas do Ministério. Dr. António, e a última pergunta. Nós falámos aqui muito de pandemia, de crise, falámos de doença, falámos da Covid-19, falámos destes doentes que são agora prioritários. E também falámos muito de doentes não Covid. E falámos muito de aprendizagens, falámos muito do saber conjunto que estamos a realizar. E é tão grande o que estamos a fazer que até hoje nunca houve uma vacina eficaz para um coronavírus. E nós estamos à beira de poder ter várias vacinas. É verdade. Nós, desde que começou a pandemia até agora, acabou de sair o primeiro produto que está ainda só na FDA, mas vai aqui com certeza também ser avaliado na Europa. Portanto, as coisas estão a avançar, as pessoas sentem isto, e daí esta noção de esperança que as pessoas esperam. Falámos também muito, obviamente, de inovação, é o que estamos a falar. E o que lhe pedia era uma palavra de esperança para os doentes não Covid. E que hoje, como se sabe, são também muito atingidos e não têm, se calhar até mais, e não têm a visibilidade hoje, têm receios, as pessoas que nos estão a ver têm familiares, eles próprios, ou nós próprios. Uma palavra de esperança na perspectiva da inovação também, ou seja, da prioridade que estes doentes também significam nas nossas profissões, naquilo que é as nossas preocupações diárias e nas suas, que tenho a certeza que também. Dr. António Leão, uma coisa que disse e é muito importante, é este aspecto da colaboração. De facto, provavelmente esta circunstância levou a que se conseguissem mobilizar meios, enfim, juntar realmente várias áreas a trabalhar em conjunto e, portanto, esse aspecto é muito importante e eu direi que nós temos que saber claramente darmos resposta a esta situação que nos afeta a todos, não é? Porque aí, quando falamos da situação, ela afeta-nos a todos, afeta aqueles que pode afetar mais diretamente, infelizmente, poderá afetar mais diretamente, porque podem ficar infectados com este vírus, mas afeta as suas famílias, afeta todas as pessoas com quem, enfim, afeta a sociedade, enfim, impede que hoje estejamos aqui com pessoas a assistir diretamente connosco. Portanto, eu penso que quando estamos a fazer este esforço, estamos a fazê-lo não perdendo essa visão, não é? Portanto, estamos a trabalhar numa perspectiva global para todos e não podemos deixar de a perder. Portanto, enfim, eu aqui, claramente que deixaria essa palavra de esperança que estamos sempre a olhar para todos e seguramente, e isso também eu há pouco procurei dar um pouco essa nota sobre estas questões conjunturais, é nossa obrigação poder, digamos, aquilo que forem boas práticas, ou, enfim, boas soluções que encontremos, procurar que elas não fiquem confinadas, enfim, a palavra agora também não seria a mais apropriada, mas que não fiquem restritas
é esta situação que nós sejamos capazes de facto, quando falamos da colaboração, e como viu ali também na lista, agora fala-se também de criar uma agência mais em termos europeu, em termos de investigação. Mas estas modalidades de avaliação que estávamos há pouco a dizer, obviamente, nós temos muitas situações em que, enfim, precisamos de avanços terapêuticos significativos, não é? Podemos, enfim, há pouco a doutora Ana falava da saúde mental, é logo um domínio onde sabemos os desafios enormes que estão pela nossa frente. Portanto, eu acho que nós agora temos que... Esse é aquilo que nós agora devemos também não deixar de perder de vista, que é por estes ganhos ao serviço de todos. Meus amigos, muito obrigado, Dr. Paulo Duarte, Dra. Sofia Crisóstomo, e prezados colegas e amigos de há muitos anos, Dr. António Leão, muito obrigado por ter vindo, e eu agradeço muito o conteúdo das suas intervenções e o aporte que trouxe para a reunião. Pedi-vos agora para saírem do palco, porque eu e o Dr. Rui vamos fazer o encerramento da sessão. Muito obrigado. Portanto, vamos fazer uma sessão muito curta de encerramento da sessão. O Dr. Rui vai representar aqui o Secretário de Estado da Saúde e eu só vou dizer 2 ou 3 palavras conjunturais. Em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Rui o grande esforço que ele fez, vocês nem fazem a minha ideia, para estar presente nesta reunião, porque à medida que esteve aqui presente, mas esteve também simultaneamente numa reunião paralela com os seus colegas de toda a Europa e agradeço como colega e como amigo o seu grande esforço e a importância que tem dado sempre, ao longo dos anos, às nossas reuniões da revista Farmacoterapia, e é por termos esses apoios que ela se mantém durante tantos anos. Em segundo lugar, quero agradecer a todos os palestrantes que aqui interviram. Muitos não estão aqui presentes já, mas podem estar ouvindo-nos online, nos 2 painéis da manhã. E há aqui a equipa técnica que montou aqui esse estúdio especial e que julgo que, no geral, foram aqueles 2 minutos de interrupção do YouTube que ainda não percebemos o que terá acontecido, mas que não é da nossa responsabilidade. Felizmente tivemos logo imediatamente dezenas de pessoas a alertar-nos que não estavam a ouvir o Dr. Rui Ivo, mas queria agradecer à equipa técnica, porque isto é uma experiência nova de comunicação, e o que eu garanto é que para o ano vamos ter reunião, possivelmente nem será do formato que tínhamos anteriormente, presencial só, mas será um formato com certeza ainda mais inovador, que será um formato com certeza misto, com uma parte presencial, porque eu acredito que no próximo ano já tenhamos controlado a pandemia, temos de ter essa esperança, todos lutamos por isso, cada um de nós tem de lutar por isso, na sua esfera de influência, na sua esfera de comportamento, e pedi então ao Dr. Rui Ivo para fazer o encerramento formal da reunião. Doutora Ana da Silva, mais uma vez agradeço também as suas palavras e, obviamente, aqui agora cabe-me, em nome do Sr. Secretário de Estado da Saúde, também de dirigir umas palavras a esta iniciativa. Eu penso que, enfim, serei breve também, porque o importante que gostaria de sublinhar, para além de ter dito e de reiterar o gosto sempre de poder participar nestas reuniões, gostaria também de sublinhar 2 aspectos. Por um lado, a preocupação que o Dr. Ana da Silva tem tido nestas reuniões de poder trazer temas de atualidade, mas nem só de atualidade, procurar, enfim, abrir um bocadinho horizontes, o que é também muito importante nestes tempos em que precisamos de ter esperança e de ter confiança em todos nós e no futuro. Portanto, esse é um aspecto que é muito importante e tem sido visto ao longo dos anos e mais uma vez, foi conseguido hoje, quer com os temas da manhã, quer com esta nossa discussão agora aqui durante a tarde. A segunda nota era, obviamente, deixar aqui de uma maneira muito concreta também a Associação do Ministério da Saúde, através do Secretário de Estado da Saúde, a esta iniciativa e deixar-lhe esse agradecimento pelo facto de também nos dar estes contributos que são sempre muito importantes e estou seguro que quem esteve a acompanhar, e eu também recebi algumas mensagens de sinal disso, portanto também sei que houve muita gente a acompanhar, portanto seguramente que quem esteve a acompanhar concordará comigo que foi um dia
bem aproveitado, bem utilizado o que aconteceu durante o dia de hoje. Mais uma vez agradeço também a oportunidade de aqui ter estado. Muito obrigado. Só para terminar, dizer que tivemos ao longo do dia quase 600 pessoas a assistir, com uma média de cerca de próxima dos 60 minutos, o que é muito bom, com presença momentânea que variou entre 70 e 90 pessoas, o que quer dizer que temos de estudar formas de comunicação diferentes. Queria também agradecer às pessoas que estão do lado de lá, às centenas de pessoas que passaram por esta reunião, porque é também a vossa presença que nos anima para continuar a fazer reuniões deste tipo, e agradeço as palavras do Dr. Ivo, e esse contributo é feito. Eu sou africano e na minha terra chama-se Cocoana, às pessoas da minha idade. E Cocoana quer dizer um velho, mas que tem experiência. Eu julgo que nós devemos, na nossa sociedade, também aproveitar as pessoas da experiência que nós temos. Muito obrigado a todos. E dou por encerrada em nome do Secretário de Estado da reunião.